Louvado seja o nome de Jesus, queridos. A paz do Senhor. A paz do Senhor para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM. A paz do Senhor para você que vai ver depois pela internet esta programação. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que o Senhor, nosso Deus, possa derramar sobre você todas as ricas bênçãos do céu sobre a tua vida, né, Josi? A paz do Senhor. Paz do Senhor, que para vocês a paz gloriosa, bondosa, maravilhosa de Jesus. Que essa paz esteja conosco, né? Eu tô me ajeitando aqui. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos começar a nossa programação do dia de hoje. Ontem nós não estivemos aqui porque foi feriado, né? Todo mundo merece descanso, não trabalhar no dia do trabalho. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje, terça-feira, 2 de maio, estamos aqui para meditar um pouquinho na palavra do Senhor para os nossos corações neste dia. E hoje nós vamos falar sobre um trabalhador, sobre Zaqueu, um trabalhador. O que Deus fez na vida deste trabalhador lá em Israel? O que Jesus aprontou na vida dele, né? Foi maravilha, foi bênção, foi salvação da parte do Senhor para a vida deste trabalhador Zaqueu. Em nome de Jesus, nós vamos aprender com ele também hoje a trabalhar para o Senhor, a trabalhar de uma maneira honesta, digna, porque aí o Senhor abençoa as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Que o Senhor venha nos abençoar, né? Abrir o céu nessa manhã sobre nós aqui e nos dar graça para meditarmos na palavra. E que essa palavra venha realmente fazer diferença nos nossos corações, nas nossas vidas. Que nós não sejamos aqueles ouvintes que parece quem se olhou no espelho, né? Como a Bíblia fala, que olha no espelho, virou, já não lembra mais o que viu. Mas nós não podemos ser isso. A palavra tem que entrar, ela tem que nos confrontar e nos fazer melhorar a cada dia, senão ela não tem valor. Aí ela é como sal que não tem insípido, né? Que pode ser jogado fora. Mas nós estamos aqui porque queremos ouvir a voz do nosso Deus, queremos estar em paz com Ele, queremos a salvação dEle para as nossas vidas, queremos a bênção dEle sobre nós, não é verdade? Então vamos orar? Eu oro daqui, você ora daí, e juntos nós atingimos o céu e podemos receber a bênção do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar para levar essa programação, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz aqui neste lugar, a meditar na tua palavra e que ela venha verdadeiramente trazer frutos para as nossas vidas. Senhor, não nos deixe como aqueles ouvintes que ouvem e não praticam, em nome de Jesus, porque depois seremos julgados, ó Deus, por todas essas palavras que nós ouvimos, mas não fizemos conta dela. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Perdoa os nossos pecados, que o seu sangue esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo. Abençoa, Pai, aqueles que estão ouvindo agora. Abençoa, Pai, aonde a minha voz chegar. Em nome de Jesus, eu não sei, eu não conheço as necessidades do seu povo, mas o Senhor conhece a cada um de nós, coisa que nós nem imaginamos, mas o Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor esquadrinha os nossos corações, o Senhor sabe os sentimentos e as intenções do nosso coração. E se tem alguma coisa má, Senhor, em nós, que o teu sangue purificador venha nos regenerar agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa arrancar toda a raiz de amargura de dentro de nós. Senhor, nos ajuda a viver a cada dia, Senhor, de acordo com a sua palavra. Nos coloque de pé diante das situações. Nos abençoe, Senhor, dos seus altos céus. Livra-nos, Senhor, do mal. Que toda arma preparada contra nós, como diz a sua palavra, não prosperará. Nós aqui em juízo agora diante do trono do Senhor condenamos, não aceitamos palavras de maldição, palavras de derrota, nada que venha contra as nossas vidas, a não ser a palavra do Senhor a nosso favor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa vida do maligno, nos instrua no seu caminho, nos ajude, vai curando, Senhor, vai libertando, vai transformando, visitando todos aqueles que necessitam de uma bênção e de um milagre nessa manhã. Ó Deus eterno, guarda o nosso país, guarda, Senhor, as cidades, guarda seu povo, ó Deus, em nome de Jesus, faça prosperar todos os nossos caminhos, porque está escrito na sua palavra, Senhor, que se nós obedecermos, nós seremos benditos ao entrarmos e benditos ao sairmos. Seremos abençoados onde quer que estejamos. Ó Deus eterno, Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa as autoridades constituídas. Vai arrancando, ó Deus,
todos aqueles que militam contra o seu povo, que querem nos impedir de falar do seu amor e falar a verdade que está na tua palavra. Em nome de Jesus, vai pondo por terra, vai tomando todos os deputados e senadores nas suas mãos, que eles tenham misericórdia, que eles ouçam a voz do teu Santo Espírito e não permita que a censura venha sobre o Brasil. Arranque, Senhor, aqueles juízes que não julgam de acordo com a reta justiça. Vai limpando, Senhor, os tronos. Vai limpando, Senhor, os altares. Senhor eterno, nós precisamos do Senhor. Venha nos ajudar, porque nesta guerra, Pai, nós sabemos da nossa pequenez, porque não temos poder nenhum, mas com o Senhor nós podemos vencer todas as coisas. Em nome de Jesus. Guarda o seu povo debaixo das suas asas, Senhor. Proteja-nos de todas as investidas do mal. Põe por terra todos as afrontas contra nós, Senhor. Todas as doenças, todos os vírus, em nome de Jesus Cristo. Pega esses homens, Pai, que pensam que mandam no mundo, e para eles, ó Deus, para que o seu povo tenha sossego sobre a terra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados, estamos aqui, né? Enquanto a censura não vem, mas ela não vem não, porque Deus já entrou nessa peleja e não vai deixar, né? Que a palavra seja adulterada, não vai deixar acontecer nada disso, porque nós estamos aqui para proclamar a verdade, em nome de Jesus. E a verdade será vitoriosa, porque ela sempre é, em nome de Jesus, né? Então nós não temeremos mal algum, e esse povo vai cair por terra, né? O povo da censura, aleluia. Então vamos lá, vamos meditar nesse trabalhador aqui, do livro de Lucas capítulo 19, e vai falar sobre o Lucas. Ele era um trabalhador, né? Só que ele era um trabalhador meio estranho, porque primeiro, nesse serviço que ele tinha, ele fazia uma coisa muito horrível, né, que desagrada todo mundo, que é cobrar impostos. Quem é que gosta de pagar impostos, né? Imposto já é uma coisa que a própria palavra diz, né? É imposto. Você não tem como fugir. Está imposto sobre você essa obrigação de pagá-lo, né? Quem é que gosta? E quanto mais o governo precisa de dinheiro, mais ele põe impostos para arrecadar mais dinheiro. Quando a gente vê que o dinheiro está sendo bem usado, tudo bem, a gente paga chorando, mas a gente paga, né? Porque quem não tem precisa. O povo que não tem saúde, educação, precisa dos benefícios do governo. Só que quando a gente vê que o governo pega o dinheiro dos impostos para passear, comprar coisas caras, camas de não sei quantos R$1.000, mesa de R$200.000, uma gravata de R$1.000, aí não dá, né, meus irmãos? Aí não dá para querer pagar imposto com alegria. A gente tem que pedir misericórdia para Deus. Pois bem, nós vamos falar sobre o Zaqueu. Ele era um cobrador de imposto. Só que o que acontecia com o Zaqueu? Ele era judeu. E o povo dele, escravizado por Roma, pegou muita raiva dele. Falou, por quê? Falou, você está nos traindo. Como é que você pode trabalhar, cobrar impostos para um governo que nos oprime? É a mesma coisa, mais ou menos, eu penso, que quando você vê um policial fazendo uma injustiça. Existe? Existe. Caramba! O cara ganha o salário seu, né? Porque é a gente que paga o salário do funcionário público, e depois ele ainda trabalha contra a gente a favor do governo, né? Isso é horrível, lembra? Na pandemia, os policiais chegavam sem dó, sem piedade, fechando os estabelecimentos, lacrando as portas, pegando pessoas nas praças, nas ruas e tirando com brutalidade. É a mesma coisa que Zaqueu fazia. Quantos juízes também, advogados, né, militam contra o povo a favor do governo. Esse povo aqui tinha uma raiva de Zaqueu. E o próprio Jesus tem uma passagem que ele fala que publicano, que é a situação dele, né, cobrador de imposto, que eles são maus mesmo. Eles trabalhavam para Roma, defendiam Roma, e quando podiam, eles também roubavam a mais o imposto. O imposto já era uma coisa dura para pagar, já era caro para caramba. Eles ainda vinham e colocavam mais imposto sobre as pessoas, porque uma parte ia ficar com eles. Em geral é assim, não é verdade? Isso é antigo, meus irmãos. Olha, essa história de se aproveitar do povo é antiga, é tão antiga. Mas eis que Jesus entra em Jericó, e quando ele entra, ele já cura aquele cego, né, que estava lá na beira
da, da, da rua lá, é, pedindo, clamando misericórdia, e ele vai seguindo. No que ele vai seguindo, aquela multidão junto com ele, esse Zaqueu, um cobrador de impostos, porém judeu, quando ele viu que ele não podia vencer aquela multidão para chegar perto de Jesus, o que ele fez? Ele correu na frente, subiu numa árvore para esperar Jesus passar. Essa história todo mundo conhece, né? Livro de Lucas, capítulo 19, vamos ler aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um dos principais dos publicanos e era rico. Ele ainda era chefe, né, dos cobradores de impostos. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo isto, murmuravam dizendo que o Senhor entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Então é por isso que a gente tem que orar, né, pelas autoridades. Bem que Paulo fala, orai pelas autoridades para que vocês possam ter uma vida sossegada. Então vamos orar pelas autoridades para que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração deles, para que eles não sejam tão perversos, né? É a nossa obrigação para nós pagarmos os nossos impostos sossegados, sabendo que o nosso dinheiro vai para ajudar alguém que não tem e que precisa, né? Então, meus irmãos, esse Zaqueu, o nome dele significa justo, puro, inocente. Você acredita, Zaqueu? Significa isso. Ele era um judeu e todo mundo, né, no Oriente, no meio dos judeus principalmente, os nomes têm uma história, têm um significado muito grande. Você pode ler toda a Bíblia que você vai encontrar um monte de exemplos, né? O próprio Jesus, e Yeshua é Deus salva, o Senhor salva. Então, o nome Zaqueu quer dizer inocente, puro e justo. Como que este homem, com um destino para ser inocente, puro e justo, pratica essa injustiça? Como que pode mudar tanto a vida dele assim? Porque acontece comigo e com você. Toda vez que nós estamos longe da presença do Senhor, o inimigo vem e muda a nossa vida, tira nós daquilo que Deus tinha para nós e faz aquilo que ele tem para nós. Então, Zaqueu era um homem que tinha um destino maravilhoso pela frente, porque no nome dele, ele trazia a pureza e a justiça. Mas o inimigo entrou nele, não sabemos por quê, porque a Bíblia não conta. Por que é que ele foi se transformar num cobrador de impostos de Roma e oprimir o povo dele? E ser injusto nas cobranças de impostos, porque os impostos, eles nunca são justos, eles sempre são a mais do que aquilo que o governo precisa. Sempre, né? Por que ele se transformou nisso? Porque o inimigo entrou nele, porque ele se afastou do Deus dele, do Deus dos pais dele, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele se afastou, e no que ele se afastou, ele foi se transformando numa outra pessoa. Então, toda vez que eu estou longe de Deus, aquilo que Deus tinha para mim, para o meu destino, ainda que o meu nome, meu pai e minha mãe não tenham tido sabedoria para dar, porque está acontecendo muito isso, né? Pais e mães dão nomes para os filhos que não significam nada com nada. Se a gente soubesse disso desde o princípio, daria nomes só lindos para os filhos, né? Mas, independente disso, o fato é que o Senhor tem um destino para nós, um destino maravilhoso. E se nós nos afastarmos dele, nós vamos ficar como Zaqueu, totalmente fora daquilo que Deus tinha planejado para nós, né? Eu lembro de uma história quando eu morava lá em Turama,
Uma vizinha disse que para gravar meu nome ela colocou Rosa Ali. Roseli era uma Rosa Ali. Ah, eu gostei muito disso. Só que para essa rosa aparecer e desabrochar na minha vida, ó, demorou. Enquanto eu me converti, era só a mesma dona Nina que via uma rosa ali, porque eu era terrível, não tinha nada de rosa, né? Mas hoje eu me sinto realmente aquilo que ela falou sobre o meu nome, uma Rosa Ali, entendeu? Roseli, a minha mãe chama Rosa também. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado por isso, porque o inimigo pode destruir aquilo que nós temos no nosso destino, naquilo que Deus planejou, Deus traçou um negócio, ele vem e faz outro, como ele fez com Zaqueu, né? Só que, o que a Bíblia fala? Ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele, não é isso? Zaqueu era um judeu, ele foi criado aos pés do Senhor. Ele ia para a sinagoga, ele conhecia as escrituras. Ele se desviou, não sabemos por quê. Tem até umas histórias aqui que fala que ele era marido da Verônica. Lembra a Verônica? Essa Verônica aparece na Bíblia Católica, aparece. Diz que ele era o marido dela. E a Verônica era a mulher do fluxo de sangue. Umas coisas assim, observações de história. Não sei se são reais. Mas enfim. Ele sabia quem era Deus, né? Ele era um judeu. Tanto que Jesus aqui no final, ele fala que ele veio buscar o que havia se perdido. Zaqueu havia se perdido dos caminhos do Senhor, né? Então, ele quis ver. Quando ele ficou sabendo que o Messias estava andando por Israel, era o Messias, ele sabia quem poderia ser. E ele teve esse desejo de ver Jesus, porque com certeza ele queria saber quem era este que o povo estava dizendo que era o Messias de Deus. E ele viu ele viu que ele era pequeno, ele era rico, porém ele era pequeno, né? Ele era rico, porém pequeno. Existem muitas pessoas assim, ricas de dinheiro, pequenas de Deus. Era o caso de Zaqueu. Rico de dinheiro e pequeno, sem Deus. E pequeno mesmo de estatura, né? Que é quando ele viu que ele não daria conta de subir ali, de ver Jesus, ele correu na frente, teve essa ideia, né? Correu na frente e subiu na árvore. Agora você imagina, será que era normal um homem da posição de Zaqueu, chefe dos publicanos, subir numa árvore? Será que era uma coisa comum? Um homem poderoso subir numa árvore, você já viu isso? Pega aí um homem poderoso da cidade, sei lá, não vou citar nome de ninguém, pensa. Aí esse homem subir numa árvore, o que você acha disso? Era uma situação vexatória, né? O que você está fazendo subir numa árvore? Subir em árvore é coisa de criança, hoje em dia nem as crianças sobem nas árvores mais, né? Né? Imagina, gente, era uma situação vexatória para ele subir numa árvore. Pensa bem, uma pessoa importante de uma cidade subindo numa árvore. Isso não era comum, era uma situação vexatória. Mas ele não estava nem aí, ele correu na frente, subiu nessa árvore, porque ele queria ver Jesus. Quando eu quero ver Jesus, tem uma multidão na minha frente me atrapalhando, tem um monte de problemas, um monte de situação, eu não estou nem aí, eu vou dar um jeito quando eu quero. Zaqueu queria ver Jesus, então ele deu um jeito para ver Jesus. Qual foi o jeito que ele deu? Para se livrar daquela multidão e para se livrar do problema que ele tinha, que ele era de pequena estatura. Ele foi subir numa árvore, ainda que subir numa árvore para um homem da situação dele, da posição dele, fosse algo assim, vergonhoso. Ele não estava nem aí. Quando ele ouviu que aquele Messias estava passando, ele quis ver. E ele deu um jeito. Não tem um ditado que diz, quem quer dar um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Ele não deu desculpa. Essa multidão. Olha que eu sou pequeno. Ele não ficou dando desculpa. E nem fazendo mimimi com a situação dele ser baixinho. Não. Ele foi... paralítico naquele teto. Exatamente. A Joyce está falando aqui do paralítico que veio do teto. Ninguém pode ficar de Deus, no reino do Senhor, não existe esse negócio de mimimi. Não existe. O que é o mimimi? As pessoas ficarem se desculpando. Porque eu fui abandonado. Porque eu sou não sei o quê, porque eu sou pobre. Porque isso. Porque aquilo. Agora o pessoal inventou, né? É porque é uma pessoa de outra cor, de outra raça, de outro gênero. É só mimimi para tudo quanto é lado. Meus irmãos, no reino de Deus não tem isso. Levanta a tua cama e anda.
Quem quer dar um jeito, dá um jeito. Quem não quer dar uma, desculpa. Zaqueu não ficou fazendo mimimi, não. E ele era um homem poderoso, ele podia fazer alguma coisa. Mas ele fez com ele mesmo. Ele saiu dali, correu na frente, subiu na árvore para ver Jesus passar. Ele quis e ele conseguiu. Que quando a gente quer, a gente consegue. Ainda mais se for uma coisa maravilhosa que é conseguir ver o Senhor, né? Ninguém vai impedir. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Quando Jesus passou, Jesus debaixo da figueira, como é que Jesus sabia que ele estava lá? Como que Jesus sabia? Olhou para cima para vê-lo. Quem falou para Jesus que ele estava naquela figueira? Ele estava lá quietinho, sem fazer barulho nenhum, parecendo um macaquinho grudado nos galhos lá. Mas Jesus, na hora que chegou no lugar que estava reto aqui com ele lá em cima, Jesus fez o quê? Olhou para cima e falou: Zaqueu, desce. Quem foi que falou para Jesus que Zaqueu estava lá em cima? Deus, né? Ele sabe de tudo, o Espírito Santo sempre sabe, né? Jesus sabe tudo nós. Lembra da mulher samaritana? Quando ele chegou, começou a conversar com ela, aí ele falou para ela: vai lá buscar o seu marido. Ela: eu não tenho marido. Aí ele falou: realmente, eu sei que você não tem, você já teve 5 e esse agora não é seu. Como que Jesus sabia? Ele sabe, ele esquadrinha os nossos corações, ele sabe de tudo da nossa vida, de antes, de tudo. Diante dele nós não escondemos nada. Não é verdade? Não tem como esconder nada do Senhor. Você está quietinho, escondidinho em cima da árvore para vendo ele passar. Ele simplesmente chega na posição que vai te ver, olha para cima e fala: Zaqueu, desce. Lembra quando ele encontrou Natanael? Natanael falou, ainda foi aquele um, né? Quem foi que chegou para Natanael? Foi João que falou para Natanael: Natanael, achamos aquele que as escrituras falam, lá de Nazaré. Ele fala: mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus chega e Jesus fala assim para ele: eu vi você debaixo da figueira. Ele estava debaixo da figueira. Aí ele entendeu que o problema não é só porque ele estava ali debaixo daquela figueira. Ele lembrou de um segredo que ele tinha na vida dele. Que a mãe dele, quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar as crianças, lembra? A mãe dele, Dona Natanael, escondeu Natanael numa árvore quando eles passaram matando as crianças. E Jesus fala assim para ele: eu te vi. E quem sabia desse segredo era só ele e a mãe. E quem sabia, aí Natanael falou: achamos o Messias. Caramba, como é que ele sabia que isso é um segredo meu? Jesus sabe os nossos segredos. Sempre saberá. Então não adianta esconder nada dele. Já chega diante dele, já abre o jogo. Abre o jogo e conta tudo. Senhor, o Senhor sabe. Só que tem uma coisa. Ele quer que a gente chegue diante dele e conta. Sejamos honestos com ele. E contemos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições para ele. Porque ele sabe. Ele sempre sabe. Então ele olhou para cima, Zaqueu estava lá: desce, Zaqueu. E como é que ele sabia que aquele homem chamava Zaqueu? Né? Coisas de Jesus, que sabe tudo sobre nós. Ele te conhece pelo teu nome. Seu nome. Ê, Zaqueu. Aí, olha que lindo que aconteceu. Quando Zaqueu, e diz para Zaqueu: desce depressa, não demora para vir atrás de mim, não, porque senão seu tempo passa. O tempo da tua visitação você não pode perder. Desce depressa. Desce daí. Desce depressa. Desce da sua arrogância. Desce da sua soberba. Desce dos seus problemas. Desce. E vem para Jesus. E vem. Então ele fez aqui: porque hoje me convém pousar na sua casa. E o problema, gente, é que para alguém, um estranho, pousar na casa de um judeu era o trem mais difícil do mundo, sabia? Eles eram muito metódicos para receber alguém dentro da sua casa. E Jesus se ofereceu para... Engraçado que a Bíblia fala assim, que Jesus não entra, né, sem ser convidado. E realmente ele não entra. Só que com Zaqueu, olha o que é Deus conhecer o coração de uma pessoa. Com Zaqueu ele falou: eu vou pousar na tua casa hoje. Mas Zaqueu nem tinha convidado Jesus. E pelas regras dos judeus ali, era muito difícil isso acontecer. Um estranho pousar na casa de um judeu.
Precisava chamar 3 vezes no portão. Fulano, shalom, disse que tinha que falar shalom. Shalom, 3 vezes. Se o cara respondesse 3 vezes, significava entra. Se ele não respondesse, ó, tchau, não quero receber você na minha casa. E Jesus já fala para ele, né? Eu vou posar na tua casa hoje. Quero nem saber, eu vou posar na sua casa. Oh, aleluia. Quem é que está com a casa pronta para receber Jesus para pousar? Hã? Para passar uma noite com você, cear com você. Você está com a tua casinha pronta aí para recebê-lo. Você está disposto a fazer o que Zaqueu fez? Então vamos lá. E apressando-se, desceu. Então, ou seja, aqui tem uma obediência. Desce rápido. Então ele desceu rápido. Ah, Senhor, peraí, tá difícil para descer. Ah, eu não consigo, não sei como ele desceu. Porque ele era baixinho, gente. A gente nunca pode esquecer que ele era baixinho. E ele desceu rapidamente e recebeu Jesus na sua casa alegremente. Alegremente. E claro que quando todo mundo viu isso, ficava murmurando, porque, segundo tudo que acontecia na vida de Zaqueu, ele era um pecador, ele não merecia consideração nenhuma. Caramba, ele estava lá cobrando imposto e esfolando o povo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, quando eles estavam lá na casa dele, lá já comendo já, né? Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Por isso que Jesus falou que ia fazer uma obra na casa dele. Vou posar lá, porque Jesus sabia que ele ia fazer isso aqui. E sabe por que ele não deu todos os bens? Eis que eu dou tudo. Porque ele não podia, sendo ele casado e com filhos, a herança não podia. Leis, né? Leis deles lá impediam ele de doar tudo. Porque ele tinha que deixar metade para os filhos. Lembra do jovem rico? Quando Jesus falou, vai, vende, dá tudo aos pobres, vem, segue-me. O que o jovem rico fez? Largou Jesus e foi ficar com as riquezas, não é? Diferente de Zaqueu. Zaqueu falou, sim, eu dou a metade disso aqui tudo. Que realmente ele não poderia dar tudo, mas eu acredito que ele daria tudo. Se ele pudesse. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Porque existia uma lei, lá na lei de Moisés, né? Quando você pegava alguma coisa de alguém, roubava, estragava, acontecesse alguma coisa, você fosse descoberto, né? No seu roubo, por exemplo, você tinha que devolver 4 vezes mais. Você pegou um, agora você vai devolver 4. Quem mandou você pegar? Era na lei. Então, Zaqueu, como um desviado, conhecia a palavra, né? Aí ele já falou, Senhor, se eu tenho defraudado. Então, gente, eu penso, que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores. Mas ele mesmo não ficava extorquindo as pessoas. Ele cobrava aquilo que Roma mandava cobrar. Agora, ele era chefe, né? Então, os que eram subordinados a ele poderiam extorquir as pessoas e cobrar mais. Porque eles tinham essa liberdade de cobrar a mais para eles. Porque ele fala assim, se eu defraudei. Então, assim, conscientemente, ele não tinha extorquido ninguém. Defraudar é pegar algo de alguém para você. Aí ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou seguir a lei de Deus. Eu vou restituir quadruplicado. Eu vou cumprir a lei do Senhor. Eu estou aqui pronto para te receber na minha casa e cumprir a sua lei. Diferente de tudo que nós estamos vendo aqui no mundo, né? Das pessoas que querem receber Jesus nas suas casas, querem, é maravilhosa a presença de Jesus, só que não querem cumprir as leis, né? Aí fala que tem que mudar a Bíblia, porque tem versículos que pregam ódio na Bíblia, mas se Deus é amor e tem versículo de ódio na Bíblia, gente, tem alguém que tá errado e não é o Senhor, e não é o autor da Bíblia, é a pessoa, você entendeu? Se eu visse aquela pessoa e todas as outras que estão falando que é para reescrever a Bíblia, fazendo o que Zaqueu fez, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Só que nós não temos nenhuma lei que nos impede aqui no Brasil de dar tudo. Acho que não tem essa lei. No dia que eu ver aquela pessoa, a bruxa da Xuxa, falando, eu dou todos os meus bens, que ela pode dar todos, para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes.
No dia que eu ver essa mulher fazendo isto, no dia que eu ver essa mulher pedindo perdão pelo que ela fez com as crianças, porque ela sexualizou uma geração inteira, com aquelas roupinhas que elas usavam lá, né? Por tudo que ela fez. No dia que ela chegar e falar que a Bíblia precisa ser reescrita, mas ela fizer isso antes, eu vou até ver. Eu vou até ver. Por enquanto, meus irmãos, esse povo que vem falar de amor, mas não abre mão de R$ 1 da sua fortuna para ajudar um pobre, ajuda com aquilo que sobra. Zaqueu falou, eu dou metade dos meus bens. Isso é se converter. E se em alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir. Ou seja, ele estava arrependido. Havia ali arrependimento. Quando você vê essas pessoas pregando sobre o amor, porque é o amor, e a Bíblia tem que ser mudada, porque Deus é amor, você vê essas pessoas fazendo isso aqui? Você vê elas se arrependendo e que diante do Senhor, querendo cumprir as leis de Deus? Não, elas querem só arrancar os versículos da Bíblia. O Zaqueu não falou, ai Senhor, esse negócio que tem lá na lei de Moisés, de restituir 4 vezes é muito, mas agora o Senhor é amor, né? Eu não vou precisar restituir 4 vezes. Ele falou isso, irmãos? Não. Ele simplesmente falou, eu vou restituir 4 vezes, porque 4 vezes estava lá na lei. Ele não questionou lei nenhuma, não. Ele simplesmente se converteu. E quando a gente se converte, a gente aceita as leis de Deus. E eu vou falar para você, as leis de Deus, aquelas leis todas, Jesus falou que eu não vim abolir a lei. Ele só aboliu a lei do sacrifício de cordeiro lá no templo, porque ele é o cordeiro. O resto, meus irmãos, cumpra-se. Cumpra-se. Nós estamos vendo aqui, ó, diante do Senhor Jesus, Zaqueu falando que ia restituir as pessoas 4 vezes, porque isso estava escrito na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio. Você me desculpe, eu não marquei, não vou te lembrar agora. Está lá na lei. Jesus falou assim para ele, não, Zaqueu, não precisa, agora eu estou aqui, eu sou a graça, você não precisa fazer mais nada. Jesus falou isso para Zaqueu? Não. A lei do Senhor é cumpra-se. Porque ele se converteu, porque ele se arrependeu. Se arrependeu, teve arrependimento aí. Jesus disse para ele o quê? Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Quando é que chega a salvação nas nossas casas? Na minha casa aqui, ó. Na casa da Josi, nela, na vida dela, aí depois eu posso ampliar o entendimento. Na minha família, na minha casa. Quando é que chega a salvação de Jesus? Quando há uma verdadeira conversão. Quando há arrependimento e vontade de refazer os erros. Nisso há salvação. E no cumprimento da lei do Senhor, nisso há salvação. E Jesus fala, hoje veio salvação. Hoje veio salvação, porque Zaqueu entendeu, reconheceu que Jesus era o Messias, quis vê-lo, venceu obstáculos para vê-lo. Ele só queria ver, mas quando a gente só quer ver com o nosso coração, Jesus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele simplesmente foi e pousou na casa do Zaqueu. Mas Zaqueu subiu numa árvore só para ver, né, Josi? Ele só queria ver lá de cima da árvore. Mas como o coração dele era tão puro, inocente, Jesus conheceu, viu isso aí. Aí ele não somente viu, como recebeu Jesus na sua casa. E o Senhor pousou lá. Então, sabia que Jesus, segundo a história, tinha que pousar na casa de outra pessoa. Ele falou, não, vou pousar aqui, na casa desse pessoa que me deseja, que me quer. E ele pousou, recebeu muito mais do que pediu ou pensou. O que você está querendo? Ver Jesus? Abre os seus olhos e veja. Você está querendo ver o Senhor verdadeiramente? Ele vai além de deixar você vê-lo. Ele vai fazer morada em você. Vai ser muito mais. Porque a bênção do Senhor é em medida, recalcada, sacudida e transbordante. Zaqueu ficou transbordando de alegria e de felicidade.
depois que ele simplesmente desejou ver Jesus. Mas na hora que ele desejou ver, lá atrás, quando ele foi subir na figueira, ele já desejou com o coração dele. Ele já não viu impedimentos diante das circunstâncias que estavam desfavoráveis a ele. Ele venceu tudo aquilo para ver Jesus. E como Jesus é maravilhoso, já veio e já posou na casa dele. E aí mais, trouxe salvação para a sua casa. A casa de Zaqueu foi salva. Porque Jesus Jesus traz salvação para nós. Aí ele pega e fala assim: porque este também é filho de Abraão. Aleluia! Quem é filho de Abraão? Os filhos de Abraão, que estão lá em Israel até hoje, os descendentes de Abraão, né, da tribo de Judá e de todas as tribos que se encontram e vão para lá. E nós também, segundo a palavra de Deus, nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo. Eu sou filho de Abraão pela fé em Cristo. A Josi aí tinha que estar aqui. Todo mundo que aceita Jesus é filho de Abraão mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus veio trazer essa graça para nós. É por isso que a gente lê a Bíblia lá do Velho Testamento e pega aquelas palavras, aquelas promessas maravilhosas para nós. Por quê? Não era para nós, era só para Israel. Era só para os descendentes sanguíneos de Abraão, que tem uma promessa de Deus sobre eles. Só para aqueles que fizeram a circuncisão. Só que Jesus veio, rasgou o véu, abriu a porta da graça para todas as nações da terra. E porque agora a gente acredita no sacrifício dele na cruz, nós também fomos alçados, né? Levantados à condição de filhos de Deus. É por isso. Então Jesus nos salvou, nos libertou das garras do inferno, das mãos de Satanás e nos deu uma condição maravilhosa. Nós somos descendentes de Abraão. Então agora você pode ler lá as promessas que tinha para Abraão e pegar as promessas para você, porque agora você também é filho e sendo filho você é herdeiro. Aleluia! Glória a Deus. Foi isso que Jesus falou para Zaqueu aqui. Hoje veio salvação a esta casa porque este é filho de Abraão. Essa garantia nós já temos quando aceitamos Jesus. Nos tornamos filhos de Abraão, herdeiros das promessas em Cristo. Agora não é só mais para o judeu as promessas. É para mim e para você também. Você não se alegra com isso? Aí você pega essa Bíblia toda aqui e vê todo aquele monte de promessas e pode pegar todas para você. Pode pegar todas para você. Nenhuma palavra que disserem contra ti, você vai... eu falei na oração. Você vai repreender em juízo. Tantas outras promessas. A Bíblia fala que no Senhor todas as promessas são para nós, em Jesus. Ele é o sim e o amém para todas as promessas que existem na Bíblia Sagrada. Então vai ler para você tomar posse delas. Vai ler, vai ouvir pregação, vai entender o que é que você tem, do que você é herdeiro. Você, nós somos grandes herdeiros de grandíssimas promessas da palavra de Deus. Porque quando Jesus chega, ele fala, este também é filho de Abraão pela fé. Este também é filho de Abraão pela fé. Então você é herdeiro de grandes promessas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Todas essas palavras que estão aqui são para nós também. Por quê? Por que que Jesus falou isso? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia eu estava perdida, mas Jesus veio me salvar. Eu estava perdida. Porque ele busca as ovelhas perdidas. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele busca as ovelhas perdidas. A Bíblia diz, fala que ele larga 100 guardadinha no aprisco, a 99 guardadinha no aprisco e vai atrás da uma que foi perdida, que se perdeu. E ele vai buscar as ovelhas perdidas dele. Sabe por quê? Porque ele vê o nosso coração. Tem um coração que está lá no erro, no pecado, mas é um coração que nem o de Zaqueu aqui, que lá no fundo da consciência dói por causa do erro. Jesus vai buscar. Somente aqueles, né, que o próprio Paulo fala que o próprio Deus os abandonou, porque esses do coração ficou de pedra já.
Tem uma classe de pessoas aí que o próprio que Paulo fala que foi Deus que os abandonou. As suas concupiscências, as suas paixões e tal. Mas gente que nem eu e você, pobres, cegos, ovelhas desgarradas do aprisco, o Senhor veio nos resgatar, o Senhor veio nos buscar. Porque nós somos pela fé nele, em Cristo, filhos de Abraão, herdeiros das promessas. E tudo isso é para mim e para você. Então, meus irmãos, faça como Zaqueu. Não interessa que o povo está te impedindo de chegar a Jesus. Não interessa que o povo ficou murmurando. Ah, porque ele é pecador, ele é publicano. Mas Deus conhece o seu coração. Quando a Bíblia fala que Deus conhece o meu coração, é nesse sentido. O teu coração que lá no fundo conhece a lei de Deus e se arrepende do seu pecado. E que não vai insistir no pecado. E quando você tiver esse verdadeiro encontro com Jesus, você vai se desprender de tudo que é velho, de tudo que te levava para o erro. Como Zaqueu aqui. Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Isso é arrependimento. Isso é desprendimento da velha criatura. Ele quer Jesus. Ele quer o Senhor para ele agora. Ele conheceu, ele recebeu Jesus na sua casa. Então o Senhor nos convida hoje a fazer isso que Zaqueu fez. Pague um preço, né, para subir nessa árvore aí. Pague o teu preço. Não fique de mimimi que você é pequeno. Pequeno nós somos mesmo, né, diante do Senhor. Nós somos muito pequenos. Mas assim, eu falo diante dos problemas, né? Que você é um coitado, que você é um desvalido, que você é um abandonado. Não, você tem um pai que está no céu que te ama. Que te ama tanto, mas tanto, tanto, que deu o filho dele por amor da tua alma. Não existe amor maior que esse. Amor maior que esse não há. É por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Mas o que é o amor de Deus? É um amor sacrificial. Não é esse amor que o mundo prega, que o mundo fala, que a Xuxa fala. Não é, gente. O amor de Deus é um amor sacrificial. E para a gente entender que amor é esse, Paulo falou assim para os maridos: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Este é o amor de Deus. Então Deus deixou a família para nós entendermos um pouco do amor dele. Porque um se sacrifica pelo outro. Um abandona muita coisa de si para agradar o outro. Isso é o amor de Deus, que ele deu o seu filho por nós. Você ama o seu irmão, você acha que esse Deus é amor, você está dando o que para alguém? Você está abrindo mão do que em favor de uma pessoa? Esse é o amor de Deus, não é esse amor que o pessoal pega não, irmãos. Abre os, né? Que Deus abra os nossos olhos. O amor de Deus é um amor sacrificial. Que sacrifício você faz? Por amor a Deus e por amor ao seu irmão. Eu já falei, torno a repetir. Amar não é passar a mão na cabeça de ninguém. Isso não é amor. Aceitar erros e pecados não é amor. Amor é sacrifício. Assim como Deus nos amou e entregou o seu filho. Assim como Jesus nos amou e morreu naquela cruz por nós. Se entregou, se sacrificou. E quando Jesus fala para os maridos amarem as mulheres como Cristo amou a igreja, ele está falando: se sacrifiquem por elas. Se sacrifiquem por elas. Este é o amor que Deus nos convida para nós desfrutarmos nessa terra. Este amor que ele veio para amar e buscar aqueles que haviam se perdido. Amém? Eu espero que você volte para o seu verdadeiro caminho, né? Como Zaqueu voltou aqui. O significado do nome dele é inocente, puro e justo. E ele voltou a ser aquilo que ele nasceu para ser quando ele encontrou Jesus. Quando eu encontrei Jesus, eu virei uma rosa ali. Eu virei uma rosa ali. Eu tomei para mim essa profecia. Eu tomei para mim essa profecia. Uma rosa ali que eu
peço, né, que eu seja uma rosa mesmo, florida, é cheirosa.